As ações da Azul caíram 66% só no ano de 2024. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que está acontecendo, por que as ações caíram tanto recentemente e falar para vocês a minha opinião, se eu acho que isso daqui é uma armadilha ou é uma oportunidade. Se você tem interesse nesse conteúdo, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e deixa o like para eu saber que você está gostando e também para ajudar o conteúdo a chegar a mais investidores. Antes de explicar o que está acontecendo, eu vou apresentar rapidamente um pouco sobre a Azul e também sobre a tese da empresa, já que a gente nunca falou dela aqui no canal. Acho difícil vocês não conhecerem, afinal de contas, é a maior empresa de companhia aérea atuante aqui no Brasil. São 155 destinos domésticos, ela também tem destinos internacionais. Ela é 3 vezes maior do que a concorrente principal dela no momento, que é a Gol, que está numa situação bem difícil aqui no Brasil. Ela é a única empresa presente em 81% das rotas, então ela tem uma malha muito ampla, né? E ela é líder em 91% dessas rotas que ela atua. São 7 destinos internacionais, 1.000 voos acontecendo diariamente em mais de 300 rotas diferentes. Como é de costume dessas empresas de aviação, elas não somente transportam passageiros, como também têm outros modelos de negócios complementares ao negócio de transporte aéreo, como por exemplo, uma empresa de turismo aqui com a Azul Viagens, uma empresa de pontos de fidelidade com a Tudo Azul, que a Gol também tem o plano dela, a Latam também tem o dela. A gente tem também aqui, por exemplo, uma empresa de logística, né? Então a Azul Cargo Express é um foco mais para atender empresas. Então, normalmente essas empresas, como elas têm uma malha, né, e elas transportam bastante coisa através das linhas aéreas, elas aproveitam para colocar outros modelos de negócios ali para ganhar mais dinheiro, não somente com transporte de passageiros. Apesar da maioria dos investidores não gostarem muito do setor aéreo, tem bastante oportunidade de crescimento no setor aqui no Brasil, como é de costume para a maioria dos setores. Talvez só o setor do agronegócio que avançou mesmo do Brasil, o resto ficou para trás. Então não é diferente aqui no setor de aviação. São mais de 5.500 municípios no Brasil e só 160 têm serviço de aviação. 80% das viagens no Brasil são viagens rodoviárias, então tem muita entrega que é feita pela malha rodoviária e poderia ser feita na malha de aviação, né? Ou seja, beneficiando empresas de aviação. São 215 milhões de pessoas aqui no Brasil e 20 milhões de passageiros únicos por ano, o que é muita coisa, mas está abaixo de pares comparáveis. Por exemplo, tem em média meia viagem aérea por pessoa por ano aqui no Brasil, enquanto que no México, que é um país bem parecido com a gente, tem 0,8 passagens por ano em média por pessoa. A gente não precisa nem comparar com um país rico como os Estados Unidos, que tem quase 3 viagens por ano por pessoa. Já daria para aumentar ali a receita da Azul só se a gente ficasse na média de outros países também emergentes. E para vocês entenderem o tamanho dessa oportunidade, se a gente tivesse uma quantidade de voos parecida com o que os mexicanos têm, quantidade de voos per capita, a gente precisaria ter 2 empresas a mais aqui do tamanho da Azul no Brasil para atender essa demanda. E a história da Azul na bolsa é bem recente, ela fez o IPO lá em 2017 e vinha crescendo ali até 2020 com bons resultados, com crescimento, com uma margem estável. Inclusive era uma empresa queridinha dos analistas. Muitas casas recomendavam a compra de Azul, principalmente ali até o fim de 2019, início de 2020. E o que aconteceu, não preciso nem falar para vocês, né? A gente teve talvez a maior crise de saúde da história nos últimos 100 anos. Então ela teve que passar pelo C-19, que derrubou bastante a receita dela. A demanda por viagens também caiu bastante, não porque as pessoas queriam viajar menos, mas porque não podia viajar. E ela teve que passar por aquele momento sem ajuda do governo. A maior parte dos países teve um pacote ali de ajuda, de socorro para o setor de turismo, principalmente o setor de aviação. E aqui no Brasil a gente não teve. Então ela teve que passar por isso, menos vendas e ao mesmo tempo tendo que pagar ali as suas despesas, que essas você não consegue deixar de pagar. Junto com isso, a gente teve um movimento de aumento de juros, principalmente ali de 2022 para frente até 2023, uma forte desvalorização cambial aqui no Brasil. Isso importa porque a maior parte da dívida da Azul é em dólar. A maior parte dos custos dela estão atrelados em dólar, então principalmente o combustível e o preço do aluguel dos aviões, né? Porque, para quem não sabe, os aviões não são das empresas de aviação, na maior parte dos casos. Então elas alugam e esses aluguéis são ajustados em dólar e aí ela acabou sendo bem prejudicada por conta disso. E para piorar tudo, fora outros efeitos que tiveram no setor de turismo, teve também a guerra ali na Europa afetando bastante o preço do petróleo, que no final das contas afeta bastante o preço da querosene, do combustível que é utilizado nos aviões, e isso encarece bastante a operação da Azul. Então ela passou por esse sufoco aí nos últimos 2, 3 anos. E aqui nesse gráfico a gente consegue ver justamente o que eu falei para vocês. A empresa vinha melhorando bastante até 2019, inclusive entregou um EBITDA recorde de 3,6 bilhões,
veio ser 19, o EBITDA caiu para 260 milhões, menos de 10 vezes do que o que ela havia entregado em 2019. Teve uma recuperação sim em 2021, mas com toda aquela pressão de custo, juros, desvalorização cambial, ainda assim ela não recuperou os mesmos níveis que ela tinha antes de 2020. E mesmo assim também em 2022, apesar de continuar se recuperando, ela continuou tendo um resultado abaixo do que ela tinha em 2019. Então aí foi uma das empresas mais impactadas, o setor de turismo como um todo foi um dos mais impactados ali durante 2020 e 2021. Apesar desses anos difíceis, a Azul conseguiu se recuperar. A receita dela cresceu 3 vezes frente a 2016, que é um ano antes do IPO. O EBITDA cresceu 3 vezes aqui, chegou a cerca de 5,5 bilhões em 2023. E o volume também cresceu aqui 2 vezes frente a 2016. A gente também viu que a empresa teve um aumento ali do número de passageiros domésticos, que saiu de 20 milhões para 30 milhões, ao mesmo tempo que ela conseguiu um repasse muito forte no preço das tarifas, que mais do que dobrou frente a 2016. Isso daqui também ajuda bastante, não só o crescimento de receita, mas também manter as margens da empresa. Ao longo dos últimos anos, ela também ficou mais eficiente. A Azul, quando ela listou na bolsa, ela ainda tinha um legado ali, vários aviões que eram mais antigos, que consumiam mais combustível, e ela foi trocando por novos modelos que consomem menos. Isso aumentou a eficiência dela, então ela tem custos menores, mas também mais passageiros por voo, vários outros números que aumentaram a eficiência da empresa, cerca de 39% frente a 2016. Mesmo com esses números aparentemente melhores, as ações da Azul já caem 90% desde 2019. Isso acontece porque a gente precisa lembrar que lá em 2020, com toda aquela loucura acontecendo, o governo do Brasil não deu nenhum subsídio para as empresas de aviação, enquanto que nos Estados Unidos, por exemplo, houve um subsídio ali de 54 bilhões de dólares. Aqui as empresas não tiveram nenhuma ajuda nesse sentido. E por conta disso, a gente precisa lembrar que os aviões eles são arrendados, ou seja, eles são alugados de empresas que produzem esses aviões. Então, são aluguéis de longo prazo que parecem muito uma dívida, porque você faz um aluguel ali para você ficar utilizando um avião, por exemplo, por 10 anos, e você vai pagar um valor ali ao longo desses 10 anos. Lá em 2020 e 2021, com aquela queda abrupta na receita e no EBITDA, a Azul não conseguia pagar mais os arrendamentos, os aluguéis que ela tinha para pagar, e ela optou por fazer uma negociação ali com os donos dos aviões. Então tinha 3,5 bilhões de reais de passivo de arrendamento, fora a dívida bancária da empresa. Então isso aqui é só o que ela deve para quem é dono dos aviões. E ela, naquele momento, conseguiu fazer um acordo com esse pessoal de reduzir essa dívida, reduziu bastante, saiu de 13 bi para quase 9 bilhões, né? Então reduziram bastante. Só que eles fizeram um acordo para que parte dessa dívida pudesse ser convertida em ações no futuro. Esse futuro finalmente chegou. Então a Azul passou por um período de carência ali para tentar se reestruturar até o terceiro trimestre de 2024, onde ela possivelmente vai ter que começar a pagar essa dívida, e parte dessa dívida a gente precisa lembrar que foi concordada que seriam pagas em ações, né, em ações preferenciais da empresa no valor de R$36. O problema é que, como eu mostrei para vocês no começo do vídeo, as ações da Azul estão próximas de R$5, então estão muito longe desse preço. Se ela fosse pagar o valor que foi acordado, que seria para essa conversão, que seriam cerca de 600 milhões de dólares, ela teria uma diluição muito maior do que a que foi pensada 3, 4 anos atrás, quando esse acordo foi amarrado, né? Na época ela teria uma diluição de cerca de 17%, e hoje, se ela fizesse algo assim, a empresa vale menos de pouco mais de R$1 bilhão. Se ela fosse fazer uma emissão de 600 milhões de dólares, ela faria uma diluição assim a níveis realmente absurdos. A Azul, no mês passado, divulgou os resultados do segundo trimestre de 2024 e eles vieram bem mistos. A receita caiu aqui cerca de 2,3%, enquanto que o EBITDA caiu aqui 100 milhões, cerca de 10% frente ao ano passado, e ela perdeu margem EBITDA e também margem operacional. Muita coisa impactou negativamente nesse resultado, e uma dessas coisas foram as enchentes no Rio Grande do Sul. O impacto de 200 milhões estimado pela empresa no resultado, e a gente consegue ver aqui que nas malhas aqui, principalmente de viagens para o Rio Grande do Sul e Porto Alegre, ela chegou até queda de receita ali de cerca de 80% ao longo do trimestre. Outro forte impacto que a gente teve foi a desvalorização do real de cerca de 12% ao longo do trimestre. Então o dólar se valorizou bastante frente à nossa moeda,
Isso impacta a empresa no resultado financeiro que a gente chama de não caixa, ou seja, ela tem muita dívida em dólar e ela tem que reconhecer que se ela for pagar aquela dívida nesse novo preço de dólar, a dívida vai sair bem mais cara. Não tem efeito caixa, mas se o dólar continua nesse patamar, isso acaba sim prejudicando a empresa. Fora que tem um efeito aqui dessa alta de dólar que é mais de médio e longo prazo. Uma hora ou outra isso daqui vai bater nos preços de combustível e também isso sim acaba impactando empresas como a Azul, a Gol e outras que têm custo muito atrelado ao dólar. Então, como a Azul teve uma queda no EBITDA de 9% e ela continua sendo uma empresa muito endividada, com bastante despesa financeira, ela chegou aqui a dar um prejuízo de 3,8 bilhões de reais. Claro que esse prejuízo aqui considera as variações cambiais, que é aquele efeito que não é caixa, como eu expliquei para vocês. Quando a gente ajusta, tira isso daqui da conta, ela deu um prejuízo de 744 milhões no trimestre, um prejuízo 31% pior do que ela deu no mesmo período do ano passado, basicamente por conta das dívidas de lá de 2020 e 2021, que até agora estão prejudicando bastante a empresa. E hoje a dívida da Azul segue bem alta, são 24,6 bilhões de dívida, uma alavancagem de 4,5 vezes EBITDA. Claro que o EBITDA dela foi prejudicado esse trimestre, tem algumas outras questões que prejudicaram o EBITDA nos últimos 12 meses, mas mesmo se a gente ajustar aqui, não vai ficar melhor do que 4 vezes. E o pior, né, desse número é o crescimento dessa dívida. Então, cresceu 39% frente ao ano passado. Não é só pela desvalorização do real, não desvalorizou tudo isso frente ao ano passado. Realmente a empresa não tem conseguido gerir essa dívida da melhor forma possível e talvez vai precisar tomar alguma atitude para poder evitar aquela diluição que possivelmente iria ocorrer agora no terceiro trimestre de 2024. No dia 29 de agosto, as ações da Azul fecharam com uma queda de 24%, basicamente porque saiu uma notícia na Bloomberg de que ela estaria cogitando abrir um Chapter 11 lá nos Estados Unidos, basicamente uma espécie de pedido de recuperação judicial que protege ela dos credores. Os credores principais da Azul são os donos lá dos aviões, principalmente porque ela queria evitar ter que emitir as ações agora, porque seria uma diluição muito alta dos acionistas atuais da empresa. Justamente pelo que eu expliquei para vocês, ela vai precisar achar alguma solução aí para pagar essa dívida. Lembrando que uma dessas soluções que a gestão enxerga é uma negociação para combinação de negócios com a Gol. Já falo para vocês aqui a minha opinião. Acho que não vai gerar muito valor essa combinação de negócios, apesar de consolidar, você está se consolidando com uma empresa muito pior do que você, que também tem problemas, que também tem muita dívida, que também está no processo de recuperação judicial. Então, mesmo que saísse essa fusão aqui e o CAD aprovasse, que provavelmente vai aprovar, até porque talvez seja a única solução para salvar a Gol, não necessariamente isso daqui vai ser positivo para os acionistas da Azul. Isso é opinião minha pessoal. Outro ponto que eles levantaram aqui, isso no call, é que eles podem dar a Azul Cargo, que é aquela parte de logística da empresa, como garantia primária para tomar mais um crédito ali de 800 milhões de dólares. Seria positivo, talvez, para tirar um pouco dessa pressão da emissão de ações, mas é parecido com o que a Natura fez. Você vende os dedos para manter a mão, né? A Natura vendeu ali as joias da coroa dela, a A-Shop e a Body Shop, para poder manter a operação ali e não falir. Parecido com o que a Azul talvez teria que fazer, por enquanto ela está só pensando, né? São alternativas que a empresa está buscando. E ela também está em negociação com seus principais stakeholders, os donos lá dos aviões, para justamente otimizar a estrutura de capital sem a necessidade dessa forte emissão de ação no momento, né? Então, algumas casas aí estimaram que a nova diluição não seria mais de 17%, e sim próxima a 30% com esse novo possível acordo. E como a situação não tá fácil aqui para a Azul, a S&P rebaixou as notas de crédito da empresa, então agora ela é uma pior pagadora de dívida na visão da S&P. Isso é muito negativo também, justamente porque se a empresa pensava em ir a mercado de crédito, pegar algum tipo de dívida no momento para poder postergar essa possível emissão de ações, fica mais difícil ou fica mais caro a partir de agora por conta dessa mudança na visão do rating aqui, da classificação do S&P. Nos últimos 30 dias, as ações caem 36%, chegou até a se recuperar um pouco aqui do fundo até o momento, cerca de 12%, mas falta muito ainda para chegar nos preços de um ano atrás, ou principalmente nos preços de 5 anos atrás, precisaria subir muito para poder recuperar o valor de quem investiu naquela época. E respondendo agora para vocês se na minha visão é uma oportunidade ou não essa queda aqui nas ações da Azul. Pessoal, na minha visão não é uma oportunidade, principalmente porque a gente não tem clareza de como que a empresa vai sair dessa situação. Ela pode sair com bastante diluição dos acionistas, isso vai destruir valor. Então, para você que está achando que a empresa caiu demais aqui nesses 4,92,
pode ser que ela caia mais ainda se ela optar por fazer algum tipo de emissão nesse momento com as ações tão depreciadas. Eu falei esse mesmo aviso na época da Sequoia, na época da Infracommerce, o pessoal não escutou, compraram também, e aí quando veio a emissão depois, o follow-on, o aumento de capital, vem mais destruição de valor dali para frente. Como a gente não tem essa clareza, né, que pode vir inclusive de renegociação, de estender o prazo, que seria mais positivo, ou até mesmo dando ali como garantia a parte logística, o braço logístico da empresa Azul, que também teríamos que ver como que seria feita essa operação para saber se foi positiva ou negativa. A gente prefere ficar de fora, porque tem bastante risco, e não achem que não tem como cair mais, sempre tem como cair mais, pessoal. Acho que a Americanas está aí para provar, a gente não precisa mais ficar repetindo isso, tem como cair mais. E a gente não enxerga assim tanto upside quanto outros analistas enxergam, justamente porque é um setor que segue difícil, e se ela se fundir mesmo com a Gol, já é complexo quando uma empresa se funde com outra empresa que é boa. Agora vocês imaginem duas empresas em situações complexas, em situações complicadas se fundindo, se a chance de isso ser positivo é menor ou é maior. Na minha visão, ela é menor, né? Então, duas empresas boas se fundindo, mesmo assim a gente demora a enxergar sinergias. Imaginem duas empresas que não são boas, né? A Azul até que não é uma empresa ruim, mas está numa situação bem difícil. Então, a gente segue aqui bem longe de Gol, longe também de Azul, e preferindo outras empresas na Bolsa de Valores. E se você quiser saber quais são as ações que a gente gosta e está recomendando no momento para os nossos assinantes, é só você clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, que você vai para um grupo, e nesse grupo a gente envia cupons de desconto para você assinar o nosso plano anual numa única assinatura, com um desconto bem interessante para quem está lá naquele grupo. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, deixa o like para ajudar a gente a chegar a mais investidores, e me fala se você gostou desse formato aqui, que eu não apareço e foco mais no conteúdo.